Em destaque, oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos falar de um assunto que é tão atraente do nosso Espírito Santo pelo seu litoral. A passagem das baleias jubarte no seu período de reprodução do ano, inclusive período esse que já começou, e a passagem delas pelo nosso litoral também. Para a gente entender isso e também a importância de um projeto envolvido na conservação e proteção das baleias, esse assunto já é o nosso Em Destaque. Ainda mais recebendo agora a nossa convidada presente aqui nessa edição, a Paula Montenegro, que é educadora ambiental do projeto Baleia Jubarte. Paula, obrigado pela presença e bem-vinda aqui ao nosso programa. Nós que agradecemos o convite. Que bom. Queria começar entendendo, então, justamente esse período do ano que estamos, que eu falei, né? Já começaram a aparecer as baleias jubarte aqui no nosso litoral. É esse mesmo, esse período em que elas usam o nosso litoral de passagem para seu local de reprodução, que também não é muito longe da gente, não? Não, na verdade, o período reprodutivo, as baleias jubarte brasileiras, que elas são brasileiras porque elas vêm da região subantártica, as nossas jubartes moram ali entre as ilhas Geórgia do Sul e Sandwich, ali elas se alimentam de crio e se preparam para a grande migração, que é essa que a gente está vendo agora. Elas começam a descer, subir para a América do Sul e entram no litoral brasileiro por São Paulo. Isso começa mais ou menos em abril, maio, elas começam a chegar uma ou outra e agora se intensifica, porque elas vêm aqui justamente para namorar e ter filhotes. Então a gente tem baleias se espalhando desde São Paulo até o Rio Grande do Norte hoje em dia. Nossa! Né? A gente está com 24 mil baleias. Essa foi o último dado estatístico que a gente conseguiu levantar. A previsão é 24 mil para esse ano. E sim, elas ficam bem concentradinhas no grande berçário do Atlântico Sul, das jubartes, que é entre o Espírito Santo e a Bahia, que se chama região dos Abrolhos. Não são só as ilhas, né? Mas a região dos Abrolhos, ela começa ali na saída do Rio Doce e vai até Porto Seguro. Aí realmente tem baleia até, mas aqui no Espírito Santo a gente está tendo baleia todos os dias, é muita baleia, muita saída para ver baleia, está todo mundo aproveitando. Excelente. E isso que a gente quer também te explicar, né? Essas saídas feitas então com equipes preparadas para você então poder fazer esse avistamento do animal. Não é muito longe da costa, até onde eu sei, mas a Paula vai explicar para a gente tudo isso certinho. O que é impressionante mesmo, a gente ter um ambiente, para mim pelo menos é muito impressionante isso, você ter uma capital de um estado como Vitória e tão próximo dela, né, inclusive com a sua movimentação portuária também muito grande, ter animais passando dessa maneira, né, podendo ser avistados, chegando até a proximidade responsável que é. Eu acho que isso é uma riqueza muito grande para o turismo, para o meio ambiente, ou seja, a gente tem muito a ganhar e ganhar cada vez mais. E aí, Paulo, acho que a sua explicação vem nesse sentido, né? Os animais nessa passagem, com o trabalho, então, do projeto, tudo de uma maneira, então, com pessoas capacitadas, né, fazendo as manobras responsáveis até para proteger os próprios animais, está ganhando cada vez mais força, está atraindo cada vez mais gente, ou nós já estamos, né, sendo uma referência para esse trabalho para outros lugares do Brasil? Como é que é esse panorama do trabalho do projeto, para a gente saber? Então, o projeto Baleia Jubarte, ele tem 36 anos de história, né? Ele começou como projeto em 88, quando as baleias foram protegidas pela Constituição, finalmente. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a aderir à moratória da caça às baleias. E, a partir de então, o projeto tem trabalhado em prol da conservação das baleias através de várias atividades, várias ações. Então, a gente tem política pública, que a gente ajuda a construção de políticas públicas, inclusive as regras de avistamento, nós contribuímos fomos um dos projetos principais a contribuir com essa construção, junto com outros especialistas na área.
E a gente começou a enxergar a observação de baleia como uma possibilidade de desenvolvimento dos territórios onde a gente estava atuando com a conservação, né, ajudando a cuidar das baleias, na década de 90. Mas a atividade ficou bem consolidada nos anos 2000, lá na Bahia, onde o projeto começou. E aí a gente começou a estudar, fazer pesquisa, observando o volume de indivíduos que tinha aqui na Costa Capixaba. Sim. A partir de 2004, 2006, a gente começou a pesquisar isso. E em 2014 a gente disse, ok, temos muitas baleias no Espírito Santo, é possível fazer a observação de baleia aqui também. E a gente fez um convênio com a Prefeitura de Vitória em 2016 e 2019 a gente implantou nosso espaço de visitação, o Espaço Baleia Jubarte, que fica ali na Praça do Papa, onde a gente tem um Museu da Baleia com visita guiada, com vários elementos interpretativos, grandes golfinhos, esqueletos e outras coisas que eu não vou contar, porque senão tira a surpresa. E a gente já está trabalhando com o whale-watching aqui desde então. Antes mesmo de inaugurar o espaço, a gente já estava trabalhando com as primeiras agências. O nosso papel não é comercializar, o nosso papel é treinar essas empresas, seus colaboradores, não só para a venda, mas para o atendimento na embarcação. Ah, excelente. E também a gente faz isso, né? Divulga o máximo possível, porque é uma atividade viável, é segura. As empresas que são associadas, né, que são nossas parceiras, elas se preparam muito para essa temporada, preparam sempre a busca das embarcações, né, das embarcações mais confortáveis, e treinamento das equipes é muito intenso antes da gente começar, para poder oferecer um espetáculo que seja seguro e confortável para quem quiser ir. Então, a gente tem as nossas agências associadas cadastradas no nosso site. É fácil achar. Inclusive, eu apareci na tela para você não deixar de acessar e, por exemplo, né, ter mais conhecimento e saber como é que é esse trabalho do Projeto Baleia Jubarte, inclusive aqui no Espírito Santo, tanto no mar quanto na terra, né? No caso aí a Praça do Papa. É um grande espaço ali em que esse trabalho também pode ser apreciado por turistas moradores. Tem morador que é turista também, porque ainda não teve a oportunidade de ir. O convite a partir de hoje, então, é para você, da Grande Vitória, de todo o estado, poder ir até a Praça do Papa e conhecer o Espaço Baleia Jubarte. Inclusive com esculturas, né? Acho que a gente vai botar na tela aí para você ver também. E até já ficar curioso se você não foi ou voltar para tirar outras fotos. Eu tenho uma foto ali, mas depois eu vou querer tirar outras. Clássica. Então, esse que é o momento, né, de você até com espaços assim, não no mar, mas trazer isso também para as pessoas que estão em terra, se habituarem com as informações e depois, na possibilidade, também ir ao mar ver o animal, né? Nessa temporada ou nas temporadas, né? É isso, Paulo? É sim, a possibilidade de você, às vezes nessa temporada, não vou conseguir ir, mas você pode se planejar para a próxima, vai ter baleia com certeza. E a gente não garante, nem a agência, nem a embarcação consegue garantir que a gente vai ver baleia, mas aqui no estado do Espírito Santo, nós nunca tivemos, nós e as agências que estão cadastradas, a gente está presente em todos os embarques, existe alguém ou um ou mais pesquisadores do projeto, dando apoio, fazendo o registro, porque a gente pesquisa nesse momento, né? Uma das pesquisas mais importantes e mais antigas que a gente faz, que é a identificação da cauda, que através da identificação da cauda a gente consegue verificar se esse indivíduo já esteve aqui outras vezes, né? A cauda da baleia é igual à nossa digital, não existem duas iguais. Então, através da fotografia, a gente consegue identificar se aquela baleia já esteve ou não. Hoje a gente usa um recurso, hoje tudo é eletrônico, né? Então, existe digital. Existe um aplicativo chamado Happy Whale, que é utilizado por pesquisadores e pessoas que gostam de ver baleia no mundo inteiro. E você descarrega a sua fotografia lá, e se tiver alguém tirado uma fotografia dessa cauda em qualquer outro lugar do mundo, vai dar match. E aí a gente consegue descobrir onde esse animal passou, quando, né? Aí, por exemplo, se a gente embarca aqui junto com os nossos visitantes, nossos turistas, e a gente vê uma fêmea com filhote e consegue tirar foto dessa cauda, às vezes a gente consegue identificar que esse animal já passou com um filhote em anos anteriores, então a gente consegue ter uma noção da idade, é super interessante.
e super divertido também. Né? Nossa, e curiosíssimo também para a gente, então, também fazer parte, por exemplo, né, dessa conjunção aí de informações que viram memórias depois também para a gente. A gente vai falar mais sobre isso também depois do intervalo. A Paula continua aqui para trazer muito mais informações sobre essa temporada também e como você, com mais informação, também vai passar a observar, né, que a proteção dos animais é cada vez e muito mais necessária também para o Espírito Santo, claro, para todo o meio ambiente, mas para o Espírito Santo em especial, porque a gente sabe que isso pode se transformar, por exemplo, né, numa atividade econômica sustentável. Mas já já a gente continua nessa conversa. Olá, de volta com o nosso programa em destaque, continuando a nossa conversa com a convidada de hoje, a Paula Montenegro, que é educadora ambiental do projeto Baleia Jubarte. Estamos falando justamente, né, da iniciativa desse projeto, que já traz aí tantos ganhos, né, para o Espírito Santo na conservação, na educação das pessoas, né, em relação à preservação da baleia, falando aí sobre também as questões ligadas ao ecoturismo, né, empregos sustentáveis nessa área, depois a gente até entra um pouquinho mais nesse detalhe. É bom lembrar, gente, é uma coisa curiosa, né? Desde o primeiro bloco, é uma atenção sobre isso, né? Que a gente vem colhendo muitos bons frutos em relação à preservação das baleias no território brasileiro, em especial do Espírito Santo, pela proximidade com o local de reprodução delas, né? Aqui no litoral do Atlântico Sul, né? Na costa capixaba, em especial as jubartes. E aí, tem uma questão muito importante, que o Espírito Santo, nem comentei isso com a Paula antes, né? Mas a gente tem muita praia que leva nome de baleia, né? Praia da Baleia, por exemplo. Vou pegar as mais perto aqui, Jacaraípe, né? Tem ali um trecho de uma praia conhecida como Praia da Baleia. Em Anchieta tem a Praia da Boca da Baleia, mais ou menos ali perto de Castelhanos. Ou seja, a gente historicamente tem a presença das baleias no Espírito Santo. Deixamos, claro, durante muitos anos, né, de proteger esses animais por questões da época, questões econômicas, mas essa transformação já veio acontecendo, como desde o começo aqui a Paula falou com a gente, né, com uma proteção em legislação. E só agora, né, a partir desses anos 2000, que a gente está vendo que a população está se fortalecendo, se renovando, para poder povoar novamente locais em que elas já eram presentes. Né, Paula? Acho que o ganho é muito grande, mas ele também é um trabalho que tem que ser permanente, histórico, para hoje, igual a gente está falando, né? Sai de Vitória, você facilmente vê as baleias, talvez um dos poucos lugares do Brasil em que o passeio, você sempre vai ter um avistamento na temporada, né? Ao contrário de outros lugares, por causa disso, desse trabalho que é tão bonito, mas também precisou dessa persistência, né? Nunca existe garantia quando a gente vai ver animal selvagem de que a gente vai ver, mas para você ter uma ideia, pelo menos com as nossas parceiras, nossas agências parceiras, nós nunca tivemos uma saída sem baleia. Mas isso é um reflexo de anos trabalhando na conservação, observando, né? A parte da conservação, ela é muito importante. Uhum. Por quê? Porque ela garante essa possibilidade da gente também desenvolver, porque isso é um segmento do ecoturismo, que se chama turismo de observação de vida silvestre, né? Que, inclusive, tecnicamente falando, é fauna, flora e funga, por causa dos fungos também. Hoje se sai para observar fungo. Então, a observação de baleias, assim como a observação de aves, de cetáceos de uma maneira geral, são ferramentas, observar os animais da natureza, são ferramentas não só de conservação, porque ajudam as pessoas a desenvolver um afeto, uma visão que traz mais proximidade entre a gente e a natureza, né? E também traz uma possibilidade muito grande de desenvolvimento para essas regiões que às vezes ficam muito distantes de grandes centros onde você tem uma dinâmica econômica muito intensa. E aí você trabalha, por exemplo, no litoral brasileiro, que você tem um verão, né? O turismo de sol e praia ainda é a atividade turística mais importante, a que dá mais recurso, mas você tem uma possibilidade de oferecer algo que vai além quando você vai... quando você organiza uma atividade de observação de fauna, né? E é muito incrível. Quem vê baleia nunca esquece, né? Não. É uma experiência transformadora, né? E os espaços que a gente tem, né? Aqui no Espaço Baleia Jubarte Vitória, a gente recebe as escolas de segunda a sexta, turistas, o fluxo contínuo de turistas que estão vinculados a City Tour. A gente tem esse trabalho constante. Então, é uma atividade que permite, por exemplo, que uma pessoa empreenda e tenha sua agência e organize os passeios e leve pessoas para assistir.
mas também tem a possibilidade de aumentar o fluxo quando você tem essa visitação constante. É um aparelho turístico da cidade, mas também é um espaço de educação que aproxima a pessoa da natureza, que faz com que as pessoas consigam enxergar isso e distribui renda, né? A atividade turística ela tem essa característica, ela distribui renda de forma muito mais generosa e linear, né? Você consegue movimentar tanto a economia de quem está ali na cidade com restaurante, com uma hospedagem, com transporte, quanto para a pessoa que está diretamente trabalhando com a observação da fauna, né? E aí a pessoa vai para o mar ver uma baleia, mas ela pode ir ali em Santa Teresa ver uma ave, né? Exato. Aí pode ir ali no Convento da Penha assistir de lá de cima aquele pôr do sol maravilhoso, ou aqui no Parque Municipal da Fonte Grande, né? A gente consegue associar, o ecoturismo ele tem essa premissa, né? Distribuir renda, trazer melhoras para a vida das populações que vivem nesses locais, onde a gente consegue desenvolver atividade. Que bom. É bem legal. Só com essa resposta, a Paula conseguiu definir a importância disso tudo, né? Para você estar nos acompanhando, ter essa compreensão e também defender, né, projetos que façam isso, né? O projeto Baleia Jubarte, inclusive, tem essa referência, está aqui justamente para até te apresentar, se você não conhecia esse trabalho. A partir de agora, então, conheça muito mais. Depois a gente fala até onde você também busca isso na Praça do Papo, que a gente até comentou, mas por causa, né, de outras instalações que podem vir por aí, mas essa é outra conversa. Aí eu queria só saber, então, Paula, por causa justamente desse número agora, né, que a gente tem, pelo menos de animais que vão sendo catalogados, fora a parte da pesquisa também, que a Paula já tinha deixado para a gente, né, que o projeto ele levanta muitos dados, né, sobre as baleias que passam aqui pelo litoral no seu período reprodutivo, e depois retornam e retornam. E aí é sobre a questão dos encalhes. Porque nessa época a gente, claro, né, tem a temporada, como elas passam mais, é natural que a gente tenha mais registros de encalhes. Só que a cada encalhe de baleia gera uma preocupação, né, muito grande, né? Até porque aquilo pode estar representando muitas outras questões. Ou o pessoal pode achar que é poluição, que foi um atropelamento por navio, enfim. Mas os encalhes têm números que você até trouxe para a gente apresentar, né? Fazendo até comparações com outras temporadas, é isso? Então, a questão do encalhe, é legal a gente poder falar sobre isso, porque mobiliza muito as pessoas, né? A gente, quando vê um animal desse tamanho encalhado na beira do mar, e aí dá aquela, meu Deus, como que a gente vai fazer para salvar? Porque é uma dificuldade conseguir resolver um problema tão grande, né? De toneladas. São 16 metros de bicho, um adulto. Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes a maior parte desses animais que chegam a encalhar numa praia, eles já estão com algum problema de saúde, né? Ou pode ser por causa de alguma interação com, por exemplo, embarcação, né? O abalroamento, quando bate no bicho, isso pode machucar. Existem muitas possibilidades, Sim. né, do animal adoecer, inclusive naturalmente, né? Então, o que a gente vê é um aumento grande de animais encalhando, e aí todo mundo vai ficando apavorado. Mas, assim, o que é importante saber, muitas vezes, sim, o animal não vai ter nenhuma condição de se recuperar. Eles sempre evitam as partes rasas, né? Então, o animal, geralmente, quando vai para o raso é porque ele não está bem e dificilmente vai se recuperar. E o que acontece é, mas são tantos animais, né? Então, para a gente comparar, né, ter uma noção, a previsão para esse ano são 35 mil animais, 35 mil baleias atravessando o litoral brasileiro. 90% dessas baleias vão passar no litoral capixaba. Algumas delas, infelizmente, vão encalhar. E a gente tem, assim, de comparativo para o ano passado. O ano passado, a temporada toda, foram 114 animais encalhados, né? Esse ano, a gente já teve 23 encalhes, sendo o Espírito Santo e a Bahia os que têm os maiores números. Aqui foram 4 e lá foram 5. Mas por quê? Porque o berçário começa no nosso litoral e termina no litoral da Bahia. Então, é onde a gente vai ter um fluxo maior de filhotes, por exemplo,
e a gente vai acabar tendo mais perdas. Mas é importante lembrar disso. O número ele vai acompanhando também a evolução, né? Quanto mais animais tiverem, mais perdas a gente vai ter, e grande parte é natural. Né? Tem a questão do atropelamento, tem, mas até é legal a gente falar sobre isso, porque Sim. A gente desenvolveu, temos um trabalho conjunto com uma instituição que também é responsável pelo cuidado das baleias em outro país, né? O Great Whale Conservancy é uma das maiores instituições, assim como o Projeto Baleia Jubarte, né? Que já estão há muitos anos fazendo esse trabalho. Se nós nos unimos para trabalhar com os portos no Brasil, e aqui no Espírito Santo a gente tem um trabalho conjunto com a Veportes, que está começando agora, onde a gente vai capacitar o pessoal da Veportes para a gente tentar diminuir essa interação o máximo possível com procedimentos e padronizações de navegação, onde a gente consiga evitar os atropelamentos que o mar está aí, as baleias e os navios, as embarcações também. Então, quanto mais iniciativas para a gente tentar diminuir o nosso impacto sobre a vida desses seres que estão na casa deles, né, melhor. Claro que sim. E até esse capítulo é muito importante de você saber, né, sobre o avanço disso com outras instituições que têm interação com o mar, né, Porto, então nem se fala, ele só existe por causa disso também. Então, que avance cada vez mais e avance nos empregos sustentáveis, como a gente falou. E ó, aqui no Espírito Santo, né, Paulo, a gente tem, através das equipes capacitadas do Projeto Baleia Jubarte, saída em 3 cidades. A gente já falou de Vitória, mas Vitória não é a única não, tá? Pode ter aí até uma proximidade mais com a sua região, tanto o norte quanto o sul e a metropolitana, né? São esses pontos que a gente pode ressaltar também para quem está nos assistindo. Isso. A gente está uma temporada com saídas em Santa Cruz. Em Aracruz? Em Aracruz, lá na boca da saída do rio, em Santa Cruz. E em Guarapari também, estamos saindo lá do porto, temos uma operação com uma empresa local, tem uma segunda fechando agora, e as nossas parceiras de Vitória, que são as parceiras que iniciaram o trabalho com a gente, elas também saem nessas localidades. Legal. Às vezes a gente consegue uma configuração por causa do clima que favorece mais a saída norte ou a sul. Então, às vezes, a saída não é em Vitória, mas é em outra localidade. Aí as agências se preparam para oferecer essas saídas nesses locais. Que bom. Então, contato aí na tela para você não deixar de procurar o melhor para você. E assim, gente, eu já fui uma vez, há muitos anos, até falei com a Paula antes de começar, e é uma emoção muito grande mesmo, assim, é inesquecível. Eu sempre tento traduzir o sentimento de ver uma baleia, né? E eu sempre falo, você se sente desse tamanhozinho perto daquele animal, né? Que, claro, com a aproximação toda responsável que é necessário ter. Mas, assim, fica muito perto mesmo da embarcação e é um sentimento de euforia, de alegria, né? Você quer chorar, você quer rir. Enfim, produz muita lembrança, muita memória, né? É um jeito incrível de você construir memória, sem dúvida. Eu acho que a gente conversou sobre isso no começo, né? A possibilidade de você ver e ser visto por um animal desse, porque por diversas ocasiões a gente consegue. Quando você segue as regras de aproximação, o animal não se incomoda com a presença da embarcação. Então, naturalmente, ele vem, né, para a beirada do barco, e aí, por exemplo, tem um comportamento que muita gente considera o melhor, e para mim também que é o spy hope, que é o espiar, a observação. O animal chega próximo da embarcação para te observar. Isso acontece, né? E é um momento que você não consegue esquecer nunca, porque você vê que ele também está te vendo. Né? Não é só você que está ali, oi, baleia, baleia. E aí? É incrível. E assim... É incrível. Quando você consegue ter um cruzeiro de observação de baleias, onde as regras são obedecidas, onde você navega até onde é necessário, por isso que a formação das equipes de trabalho no mar das agências é tão importante, por isso que é tão importante também quem vai, às vezes você tem uma embarcação, você tem uma lancha, você quer ir sozinho, procura saber qual é o melhor jeito de fazer isso. Ótimo alerta. Tá? Porque todo mundo pode respeitar e pode ter uma experiência incrível. Então, por exemplo,
essencial que o motor fique imorto, mesmo que você não esteja navegando, né? A baleia precisa saber que tem ali uma embarcação. Então, é aquele barulhinho do motor, né? Então, tem uma série de medidas que transformam esse momento num momento incrível para você e para o animal. Memorável. Isso. Antes de terminar, nosso tempo já está acabando, só quero saber se tem novidades para o Espaço Baleia Jubarte, então, na Praça do Papa. Novidade já não está faltando. Tem a cauda que simula, né, ela levantando no mar, tem uma já que fala sobre o salto. Isso, temos lá um crânio de... A própria exposição, né? De Minquianã, no externo, que é a menor baleia de todas. Aí você tem uma noção da dimensão do que é a menor baleia. Imagina uma baleia azul, por exemplo. Então, assim, a gente tem lá todo o patrimônio com a visita guiada, que é super interessante. Não é obrigatório, você pode ir lá só tirar foto se quiser. Mas a visita guiada dá outro sentido para a visita. Todo mundo adora. E é óbvio que a gente sempre tem novidades. O Espaço Baleia Jubarte sempre está guardando na manga várias novidades. Talvez ainda essa temporada tenha novidades. Que bom. Mas em 2025 com certeza vai ter muitas novidades. Não deixa de ir esse ano e não deixa de ficar atento do que ainda vem por aí, todo esse trabalho que é tão relevante para todos nós, para a nossa sociedade. Bem, nosso tempo se esgota então, passa lá, você vai adorar. Queria agradecer e dar parabéns a você, toda a equipe que você representa aqui nessa conversa, tá, Paula? Obrigado mesmo por ter trazido tanta informação pra gente. Joia, eu que agradeço. Muito obrigada e vamos ver baleia, porque quem vê baleia nunca esquece. Com esse recado, não dá nem pra corrigir nada, vai ver baleia mesmo. Baleia saindo aqui do Espírito Santo, hein? Fica de olho nisso. Ficamos por aqui então, agradecendo a sua audiência e te espero também no próximo Em Destaque. Até lá! Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.